A reforma da Previdência chegou à Assembleia no dia 19 de junho. O governador veio entregar pessoalmente duas proposições que tratavam do tema. Uma proposta de emenda à Constituição com alterações no sistema de previdência dos servidores civis e um projeto de lei complementar aumentando as alíquotas de contribuição e criando uma autarquia para fazer a gestão da Previdência. O Executivo defendeu a aprovação da reforma como uma principal alternativa para diminuir o déficit da Previdência, previsto em 13 bilhões e meio de reais para 2020. Além disso, o governador argumentava que a data limite para aprovação era 31 de julho, ou seja, pouco mais de um mês para toda a tramitação. 31 de julho era prazo definido pelo governo federal para que as alíquotas de contribuição dos servidores fossem alteradas, seguindo parâmetros da reforma nacional. O estado ou município que não fizesse a mudança poderia perder repasses da União. Em entrevista coletiva, o presidente da Assembleia assegurou que a discussão da reforma não seguiria um rito simplificado, como vinha acontecendo com projetos aprovados em caráter de urgência durante a pandemia. Ele afirmou que a tramitação da PEC 55 e do projeto de lei complementar 46 seguiria todos os passos previstos no regimento interno do Parlamento Mineiro. Em reunião com participação remota, uma carta assinada por 21 entidades sindicais foi entregue ao presidente da Assembleia. O documento reivindicava que a reforma fosse retirada de tramitação, já que o prazo apertado e as restrições impostas pela pandemia dificultavam o debate. Também surgiram críticas de servidores e parlamentares sobre a abrangência das propostas enviadas pelo governo. Os textos não tratavam apenas de temas relacionados à Previdência. O governador propunha mudanças administrativas, como corte de benefícios dos servidores. A Comissão de Constituição e Justiça analisou a legalidade da PEC e do projeto de lei complementar. E foi ali que aconteceu a primeira alteração nas proposições. Deputados optaram por desmembrar a matéria, retiraram tudo que fosse relacionado às mudanças administrativas e deixaram o foco somente nas mudanças previdenciárias. Mas os questionamentos cresceram. Foram muitas as reclamações de que as mudanças propostas por Romeu Zema não haviam sido discutidas com os servidores. No dia 8 de julho, uma manifestação foi realizada na porta da Assembleia e representantes da Segurança, Educação e Saúde se reuniram com o relator da PEC e outros parlamentares. No mesmo dia, o presidente da Assembleia anunciou em entrevista coletiva que a aprovação da reforma seria adiada e o Poder Legislativo faria um seminário para debater a matéria. No evento, foram apresentadas informações sobre a reforma da Previdência Federal, aprovada pelo Congresso no ano passado, e sobre as reformas da Bahia e do Rio Grande do Sul. Secretários estaduais de Minas também estiveram na Assembleia para explicar detalhes da proposta do governador Romeu Zema. Também participaram do seminário representantes de 37 associações e sindicatos de servidores. Eles trouxeram críticas a pontos específicos da reforma e sugeriram mudanças. Enfatizaram o pedido para que a tramitação fosse suspensa em razão da pandemia. Houve também protestos do lado de fora da Assembleia. Um dos resultados da participação foi um documento com 244 propostas encaminhadas por 30 sindicatos e associações. O texto foi entregue ao Poder Executivo e também auxiliou o trabalho dos deputados na análise da reforma. Depois do seminário, a tramitação da reforma continuou. Na Comissão do Trabalho foram feitas audiências para aprofundar o debate sobre o projeto de lei complementar. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária foi aprovada uma emenda prevendo alíquotas de contribuição de 11% a 16%, índices menores do que pretendia o governo. Na Comissão Especial, o relator da PEC apresentou um novo texto para a matéria. Foi depois de ouvir mais de 40 representantes de servidores. O líder do bloco de esquerda, mesmo votando contra, disse que as mudanças representavam uma redução de danos em relação à proposta do governo. No plenário, a discussão da PEC e do projeto de lei complementar foi marcada por protestos de parlamentares que usaram o tempo de debate para criticar a reforma e também a tramitação durante a pandemia. Deputados questionaram a ausência na Assembleia daqueles que seriam afetados pelas mudanças. O governador ainda mandou um novo texto para a PEC, mas os deputados rejeitaram a mudança, fizeram apenas alguns ajustes. A maior parte do que foi para votação em primeiro turno, em plenário, seguiu as alterações construídas na comissão especial,
a partir das sugestões dos servidores. Depois de aprovadas em primeiro turno pelo plenário, as proposições voltaram em segundo turno para as comissões e sofreram novas mudanças. Foi excluída a previsão de uma nova autarquia para fazer a gestão da Previdência, e os deputados decidiram manter as regras que já estavam valendo para o cálculo das aposentadorias. Isso significa que o valor será definido a partir da média das maiores remunerações, deixando de fora os salários mais baixos. Também foi retirada do texto a autorização para que o governo criasse uma contribuição extraordinária em caso de déficit. A tramitação da reforma mostrou que, mesmo com o isolamento social, os argumentos dos servidores chegaram à Assembleia. E os deputados amplificaram essas vozes e fizeram mudanças na PEC e no projeto de lei complementar. E é este o papel da Assembleia: discutir, analisar e melhorar as leis aprovadas no Estado, levando em conta as demandas da sociedade.